Você já se perguntou por que Jesus diz: "Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia"? Existe algo muito interessante na oração que Jesus nos ensinou. Ele não nos ensinou a pedir o pão da semana, não ensinou a pedir o pão do mês, ou muito menos o pão da vida inteira. Ele nos diz: "Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia". Existe uma razão para isso. Deus não quer apenas nos abençoar. Ele quer sim que nós sejamos prósperos e abençoados, mas ele quer nos ensinar, acima de tudo, a dependência dele. Leamos, pois, Mateus 6,11, que diz: "Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia". Quando nós lemos esse texto e paramos de entender apenas a parte da bênção, paramos de entender apenas que Deus está nos suprindo e entendemos de que ele está nos tornando cada dia mais dependente dele, vamos analisar o contexto histórico de Israel, o deserto. E aqui eu levantaria o primeiro ponto, que é: o deserto nos ensina a dependência. Êxodo 16,14 diz: "Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover o pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia." Deus podia mandar o alimento para meses, para anos, para a vida inteira. Ele poderia suprir Israel, assim como ele poderia agora levantar e satisfazer todos os seus desejos, suprir todas as suas necessidades. Tudo aquilo que lhe falta, ele podia te entregar agora. Mas ele escolhe nos enviar diariamente, porque assim ele nos ensina a criar um processo de confiança e de dependência na sua presença. E a dependência diária tem de fazer parte do nosso processo espiritual. Talvez o maior problema do ser humano seja querer controlar tudo. Nós queremos garantias, queremos saber o final, queremos a segurança completa daquilo que está ao nosso alcance, daquilo que estamos administrando, daquilo que estamos passando, das nossas adversidades. Mas Deus, muitas vezes, não trabalha a longa escala, de maneira humana falando. Claro que ele tem controle e domínio sobre tudo. Ele já tem planejado e arquitetado tudo o que acontecerá no seu futuro. Mas para você alcançar aquele futuro, você precisa ter a maturidade e o discernimento necessário para viver esse futuro. Então ele, por muitas vezes, conosco, trabalha no hoje. Ele é o maior investidor que existe. Ele é o maior acionista. Ele é aquele que comprou o Bitcoin em 2013. Ele sabe o que está fazendo. Mas muitas vezes, quando ele trabalha no hoje, nós nos afligimos, nós ficamos tristes, porque nós somos muito imediatistas, mas precisamos entender e respeitar cada um dos processos. O maná vinha diariamente, porque Deus queria que o povo aprendesse uma única coisa: vocês sobrevivem, porque eu sustento vocês. E quantas vezes nós nos encontramos em adversidades que não somos capazes de superar? Quantas vezes nós entramos em problemas que, de perspectiva humana, estamos limitados e os nossos olhos não conseguem ver? No meio do deserto, no meio da tempestade de areia, Deus muitas vezes tampa os nossos olhos, tampa os nossos ouvidos, deixa a gente sozinho. Os nossos sentidos estão cortados, nós não conseguimos enxergar a solução. E aí nós precisamos enxergar através dos olhos de Deus. Precisamos que os nossos olhos sejam os olhos dele. Precisamos clamar para que nossas mãos, nossas bocas, ouvidos, mente, coração e espírito sejam completamente do Senhor. Porque Deus sustenta mesmo quando nós não entendemos. Lamentações 3, do 22 ao 23, e diz: "Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Ele nos dá a misericórdia diária, ele nos revigora diariamente, ele nos dá graça diariamente, ele nos sustenta todo dia silenciosamente. E nós, por muitas vezes, não conseguimos entender que tudo isso que nós temos já é mais do que o suficiente para agradecer. Talvez nós estejamos esperando um grande milagre, mas ainda não percebemos que grandes são os pequenos milagres que o Senhor nos dá diariamente. Ele nos permite acordar, ele nos permite continuar de pé, ele continua caminhando conosco, mesmo quando traímos, trocamos, pecamos e erramos constantemente. Talvez o maior milagre não seja algo extraordinário, talvez o maior milagre neste momento da sua vida seja Deus continuar te sustentando silenciosamente, mesmo com você o negando diariamente. Porque quantas vezes nós não o negamos e o trocamos? Quantas vezes nós não o queixamos? Pensamos: o Senhor me deu o legal o suficiente aqui, mas nem para me ajudar mais um pouco, nem para gerar mais. Poxa, como é que eu vou fazer lá na frente?
E agora? Eu não tenho como pagar essa conta. E agora? Eu me sinto sozinho. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou? Nós ficamos tão focados no problema, com os olhos tão vendados por problemas, que nós não conseguimos enxergar que é só uma fumaça na frente. E se você soprar, se você fazer o... Pronto, sumiu. Era só isso. E são nestes momentos que precisamos olhar pelos olhos de Deus e entender que o futuro assusta, mas Deus continua presente. Mateus 6,34 nos diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade tenta vir e ela tenta viver o futuro muito antes da hora. Mas é o que nós já entendemos. Deus trabalha no hoje, Ele trabalha no presente. Nós precisamos deixar a ansiedade de lado, vencê-la e viver aquilo que Deus tem planejado para nós agora. Porque não adianta você pedir para Deus derramar profecias e bênçãos no futuro, te entregar casa, carros, iates, aviões, mansões, dinheiro. Não adianta nós queremos viver tudo isso no futuro se aquilo que o Senhor tem nos entregado hoje no presente não somos capazes de agarrar. Se as sementes que Ele já tem jogado nós não somos capazes de segurar e plantar para que elas cresçam e assim nós possamos vender, vamos dizer assim, e construir a escada até os planos maiores, nós nunca vamos alcançá-los. Se nós nunca pegarmos e fazermos a argamassa, o cimento e começarmos a edificar o piso, nunca vai ser possível construir a casa. Se nós nunca conseguirmos cavar e fazer a fundação, nós nunca vamos construir o prédio. Às vezes Deus não mostra o caminho inteiro, Ele só ilumina o suficiente para o próximo passo. E isso nos incomoda, isso é verdade. Mas é porque nós queremos um mapa, nós queremos ter a confiança e a certeza, mas queremos ter essa confiança e certeza em coisas humanas, materiais, em coisas visíveis, enquanto nós precisamos ter essa confiança em Deus, porque Ele quer um relacionamento conosco, Ele quer que sejamos próximos. Então, talvez o amanhã seja ainda um deserto, talvez ainda existam perguntas, e com certeza eu te digo que ainda vão existir dias difíceis, mas também em todos esses momentos haverá a graça, porque Deus, o mesmo Deus que nos sustentou hoje, continua nos sustentando amanhã e continuará se sustentando para todos sempre. O pão vai continuar chegando, um dia de cada vez. Então tenhamos nós os olhos voltados para Cristo, voltados para o céu, e entendemos que a graça dele nos basta, que venhamos a colocar os nossos joelhos no chão e dizer: Pai, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia.